Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Maico e nós vamos falar hoje sobre processamento do computador. Todo computador ele funciona em três etapas. Ele tem a parte inicial, que é da entrada dos dados. Posteriormente, esses dados, depois de recebidos, eles são processados e transformados em informações, em outros tipos de resultado. E esse resultado é exibido através dos dispositivos de saída. E tanto a entrada e a saída são representadas pelos periféricos que você insere e conecta nesse computador. Então, basicamente, o computador ele tem três componentes principais. Temos o processador, temos a memória, que é a memória RAM, e os dispositivos de entrada e saída. Então, e esses programas, o que é que eles são? Eles são uma sequência de instrução. Então, todo programa é uma sequência de instrução, que ele fica armazenado em uma memória, seja ela permanente ou temporária. Então, a CPU, que é uma sigla em inglês, significa Unit Process Central, a unidade central de processamento. Ela é responsável para executar os programas que você está interagindo com eles. Então, para que esse programa seja executado e seja processado através da CPU, ele tem que ser enviado para a memória de execução, que é a memória RAM, ou memória principal. A CPU ela pode ser dividida de três partes. A UC, que é a unidade de controle, a ULA, que é a unidade lógica aritmética, e os registradores. Aqui nós podemos observar uma imagem de um processador, Core i7 da Intel. Aqui você pode ver que tem vários pontos dourados, e aqui tem um circuitozinho onde fica o cérebro do computador. Aqui fica toda a parte funcional do computador, e esses pontos dourados fica o local que as informações são armazenadas temporariamente no processador para que ele possa fazer os cálculos, os processos e executar os programas. Então, o que é a unidade de controle? A unidade de controle é a parte responsável da CPU para receber as instruções que o usuário manda ou os programas mandam, entender essa instrução e mandar para a parte que vai executar essa instrução. Copiar, criar, excluir, mover, são exemplos de instruções que a unidade de controle ela vai reconhecer. Existem outras instruções também que ele vai reconhecer. Tem uma tabela lá registrada com a lista dessas instruções. A ULA ela já tem uma função de pegar essas instruções e transformar elas em uma execução. Então ela vai pegar as instruções e os valores dos dados que está sendo recebido e vai fazer a operação. Por exemplo, 2 e 4. A ULA não consegue fazer nada, ela precisa saber qual é o operando, qual é a operação que vai ser feita. Se for uma soma, ele vai receber pela unidade de controle, que é uma soma. E aí a ULA vai poder fazer o cálculo. 2 mais 4, que dá igual a 6. Então a ULA é responsável pelos cálculos, as operações aritméticas, operações de execução que são feitas na CPU. E os registradores são memórias temporárias bem pequenas que armazenam pequenas instruções, tanto da unidade de controle quanto aos valores que a unidade lógica aritmética vai trabalhar de forma temporária, que também pode ser chamado de volátil, que está sempre mudando, está sempre em constante mudança. Aqui é uma imagem que mostra como é que seria um desenho aqui, como é que seria essa interação. Aqui seria a CPU, e ela se comunica com a memória principal, que é a memória RAM, o disco, que é onde ficam armazenados os dados, e periféricos. Então, essa comunicação é feita através do barramento. O barramento, que seria esse barramento? Seria a memória, a placa-mãe, seria o exemplo do barramento. Então, aqui é a unidade de controle, unidade de lógica aritmética, registradores, aqui a memória principal, onde ele interage bastante, e aqui os periféricos de entrada e saída, que sempre que eles precisarem, eles vão precisar fazer o contato com a CPU e com a memória RAM. Agora nós vamos falar dos tipos de memórias. Nós temos os seguintes tipos de memórias: memória RAM, memória ROM, memória cache, registradores e memórias secundárias. Memória RAM ela é conhecida como memória principal, como eu falei anteriormente, ou memória primária, e ela é conhecida como uma memória de acesso aleatório ou a memória de acesso randômico. O que significa isso?
Os dados são armazenados durante sua execução, quando eles estão sendo executados. Somente todo programa ou dado que está em execução, ele está obrigatoriamente na memória RAM. Isso vocês devem saber. E ela funciona através de pulsos elétricos. Então, sem pulso elétrico, ela deixa de funcionar e apaga tudo que estava registrado nela. Diferentemente de um disco que ele consegue deixar registradas informações, independentemente de ter energia ou não. E ela é uma memória temporária, volátil, porque está sempre mudando as informações, porque todos os programas que vão estar sendo manipulados em execução vão para ela. E aqui é um exemplo de uma imagem, aqui, uma animação, que mostra como seria um exemplo de uma memória RAM. Aqui esses pontos dourados aqui é os conectores dela, que é onde os dados vão chegar e sair por ela. Os dados que vão ser recebidos e enviados. Memória ROM. Memória ROM é uma memória não volátil. O que significa isso? É uma memória que você gravou as informações nela vai ficar, você não vai perder. Independentemente de energia, presença de energia ou não. É uma informação, ela é um tipo de memória que normalmente é somente de leitura, e elas só podem ser gravadas uma vez, similares àqueles CDs ROMs, por isso que o nome é CD-ROM, porque é um tipo de unidade que você grava apenas uma vez e não pode mais gravar. E normalmente essas memórias ROMs, elas são mais utilizadas por fabricantes de tecnologia, que eles gravam informações de algum equipamento que eles estão fabricando, que são informações que não podem ser alteradas e só podem ser executadas. Um exemplo de memória ROM que é utilizada no computador é a memória ROM que armazena a BIOS. A BIOS ela é salva dentro de uma memória RAM gravada, que fica localizada na placa-mãe. E ela faz a responsável pela inicialização do computador. Esse software que é instalado na memória ROM, que é a BIOS. A BIOS, como eu falei, ela é um programa de execução, só que ele é um programa que é o primeiro programa que é executado pelo computador, antes mesmo do sistema operacional. Ela é uma sigla que significa Sistema de Entrada Básico de Entrada e Saída. Ela é um software que fica instalado nessa memória ROM e ela é responsável por fazer a inicialização do computador e verificar os componentes que fazem parte dele. Aqui é um exemplo de uma imagem de uma BIOS instalada em uma memória ROM. Memória cache. Memória cache é uma memória que surgiu da necessidade da memória RAM precisar de ajuda. A memória RAM, como ela é a memória que vai ser responsável por tudo que vai ser executado no computador, ela pode se sobrecarregar. Quanto mais programas, quanto mais operações você faz no computador, ela vai ser mais exigida e vai ser ocupada. E vai chegar a um ponto que ela vai ficar sobrecarregada e pode o computador perder o desempenho, ficar travando. Aí o que pode acontecer? Aí os engenheiros de computadores, de computação da época, resolveram criar a memória cache, que seria uma memória RAM auxiliar que vai ajudar nesse desempenho. Só que ela é uma memória RAM do tipo estática. E essa memória RAM tradicional é do tipo dinâmica. Dinâmica porque ela está sempre atualizando as informações que estão dentro dela e sempre reciclando as informações. As informações que estão lá num espaço da memória, depois de um certo tempo vão mudar, vai ter outro tipo de informação. Então ela é dinâmica, está sempre mudando. E a memória cache ela é estática, ela não muda com tanta frequência. As informações que são gravadas lá são as informações que são mais frequentes, que você tem mais vezes executa. Então as informações que são mais populares no teu uso, na tua forma de utilizar, vão para lá. E o que é que acontece? A CPU, toda vez que ela precisar dessa informação, ela ia na memória RAM. Passando a utilizar a memória cache, ele não vai mais precisar ir na memória RAM e sobrecarregar ela. Ele vai diretamente na memória cache. Se tiver lá a informação, ele resolve com a memória cache o processamento. Isso diminui a sobrecarga da memória RAM. As memórias cache, podemos encontrar 3 tipos de memória cache no computador. A cache L1, a cache L2 e a cache L3. A L3 é a menos comum. Ela é localizada mais diretamente na placa-mãe e ela é relacionada a melhorar o desempenho de comunicação entre os periféricos. Já a cache L1 e L2 elas estão localizadas na própria CPU. Elas auxiliam a CPU no processo de execução das instruções e dos programas. E ela armazena as informações mais frequentes. Nós podemos ver aqui na imagem 2 processadores
que tem 4 cores, que cores significa núcleo, que são processadores virtuais, e cada um deles tem as caches, L1 e L2, L1 e L2. Então o que acontece? Quando o processador vai buscar uma instrução, ele vai primeiramente buscar na L1. Se tiver, ele já faz todo o processo de execução, não perde tempo. Se não tiver, ele vai buscar na L2. Aí ele vai verificar se está na L2. Se não, ele vai verificar se está na L3 a informação. Se não tiver, aí ele vai na memória RAM. Então evita que a memória RAM fique toda vez sendo acessada, porque ela tem que atender vários componentes do computador. Impressora, teclado, monitor, vários dispositivos e a CPU também. E isso sobrecarrega ela. Aqui outra gravura, demonstrando aí também como é que é esse funcionamento e a relação da CPU com as memórias cache. E nós vamos falar dos registradores. Nós já falamos anteriormente que os registradores são memórias temporárias e de armazenamento pequeno, tamanho pequeno. Então elas estão localizadas dentro da CPU e servem para armazenar pequenas instruções. Tanto valores quanto operações, e ficam armazenadas nessas memórias. E elas são muito rápidas. É as memórias temporárias mais rápidas que nós temos no computador, mais até que a memória cache. A memória cache é mais rápida do que a memória RAM. E os registradores são mais rápidos que a memória cache. Vamos falar agora das memórias secundárias, que também são conhecidas como dispositivos de armazenamento em massa. Elas são utilizadas para gravar grande quantidade de dados, diferentemente das outras memórias que elas armazenam informações médias para pequenas. E os dados ficam lá gravados como se fosse um armário, que você deixa um papel e fecha e ele fica lá seguro. As informações que ficam gravadas nesse dispositivo ficam lá, permanecem lá por um bom tempo. Tanto é que 30, 40 anos pode ficar, sem perder os dados. Exemplos desses tipos de memória são o disco rígido, que é conhecido como HD ou HDD, que é essa imagem aqui abaixo, é um exemplo aqui de disco rígido, que ele usa tecnologia magnética para poder o seu funcionamento acontecer. E também nós temos as memórias de estado sólido. Aqui é um exemplo, que são as memórias SSD. Também nós temos as memórias flash, que são representadas pelos micro SDs, cartões de memória celular e pendrives. Também são armazenamentos secundários, armazenamentos em massa. Eles têm velocidade inferior às outras memórias, mas em compensação conseguem gravar uma grande quantidade de informações. Aqui nós temos um exemplo de executar um MP3. Como é que acontece o MP3 ser executado desde do começo até o fim? Então, a primeira coisa que acontece, deve abrir o arquivo que encontra-se em um dispositivo secundário. Então, essa música vai estar num HD ou num SSD. E aí você vai encontrar essa música que está lá salva nesse dispositivo e vai reproduzir essa música com algum dispositivo de reprodução de música, um player. Aí o que acontece? Quando você clicar nessa música, essa música vai ser automaticamente transferida para a memória RAM. E isso vai acontecer porque a CPU vai receber essa solicitação e vai fazer que aconteça essa operação. Ele vai autorizar e vai controlar essa transferência. Aí a CPU vai pegar essa cópia dessa música e jogar na memória RAM. E assim, depois que transferida essa música, ele consegue reproduzir essa música pelo player de reprodução. A CPU irá reproduzir o áudio através de um MP3, né? E as informações que estão sendo reproduzidas nesse reprodutor de música vai estar na memória principal, que é a memória RAM. Se o áudio for reproduzido repetidas vezes, a CPU pode decidir tirar ela da memória RAM e colocar na memória cache. E assim a execução vai ser mais rápida e não vai sobrecarregar o computador, porque vai estar na memória cache e a CPU tem um contato, uma comunicação mais rápida com ela. E aí libera o espaço da memória RAM para que outros programas possam utilizar esse espaço. E para finalizar, nós temos aqui a hierarquia das memórias. Temos a CPU, que contém os registradores, que são as memórias mais rápidas, então elas ficam no topo da pirâmide. Abaixo delas nós temos as memórias caches, L1 e L2. Nós temos aqui, abaixo da memória cache, a memória RAM. Depois nós temos os dispositivos de armazenamento em massa. Aqui também mostra um exemplo falando na comparação entre eles. No topo está na pirâmide, ela vai ser mais rápida, vai ser mais cara, vai ser menos capacidade, vai caber menos dados e vai ter um tamanho muito pequeno e vai ser energizada.
A única que não é energizada são os dispositivos de armazenamento em massa. Mas ele de compensação tem velocidade baixa, custo muito baixo, capacidade muito alta, consegue armazenar muita informação e tamanho grande. E aí, à medida que você vai descendo na pirâmide, essas informações vão mudando.